Oi pessoal, meu nome é Marcos Costa e hoje estamos aqui para ter a primeira aula da Lei Complementar 2475. Se por acaso você ainda está sem as questões, manda um e-mail aqui para mim junto com o seu nome que eu vou mandar as questões que a gente vai abordar para você, tá? Como é que vai ser a metodologia do nosso curso? A metodologia vai ser basicamente da seguinte forma. Hoje vou bater um papo aqui com vocês, papo como se fosse de botequim mesmo, informal, não vou estar usando terminologia de legislação, nada disso. É um papozinho, porque é a melhor forma de memorizar dessa forma. Papo descontraído sobre a Lei Complementar 2475. Depois, quando a gente começar a fazer as questões, a gente entra um pouquinho mais na parte técnica. Já vou começar a dar um monte de dicas para você, tanto aqui quanto nas questões, tá? As questões que eu enviei, uma ou outra, não estão relacionadas à Lei Complementar 2475, mas são questões simples, tranquilas. Depois, mais para frente, vou mandar o gabarito para vocês. Quando a gente começar a fazer as questões da 2475, eu vou pular uma ou outra e as outras vai ficar para você fazer sozinho em casa mesmo também, tá? Então, vamos começar aqui. Do que trata a Lei Complementar 24 de 75, tá? Ela é basicamente, ela define, tá, como é que vão ser feitos os convênios, como é que ele tem que andar, tá, com relação à isenção do ICMS. Pessoal, é só ICMS. Não entra PVA, não entra TCMD, não entra ISS, não entra nada. Isenções do ICMS, tá? Então, vou fazer um desenho aqui do mapa do Brasil, tá? Eu não sou bom de desenho, mas estão os estados aqui e o Distrito Federal. Para acontecer esse convênio, o que tem que acontecer? Tem que estar presente a maioria dos estados e do Distrito Federal. Então, para ele ocorrer, tem que estar presente a maioria dos estados, tá? Vamos pensar o seguinte, reunião de condomínio no prédio, tá? Marcada para sábado, 10 horas da noite. Você não vai. O que acontece nessa reunião? O pessoal define lá que você vai ficar, o prédio vai ficar 3 meses sem poder utilizar a piscina em nenhum condômino. Você não foi. O que acontece? Não interessa se você foi ou não, tá? Você não poderá usar a piscina. Aqui, a mesma coisa, tá? Então, tem aqui todos os estados e o Distrito Federal. Digamos que Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul não vão à reunião. O que acontece? Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, se eles definirem qualquer coisa nesse convênio, tá? Não interessa. Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul também fazem parte do que decidirem, tá? Então aqui funciona mais ou menos assim. Não foi, se decidirem alguma coisa, não interessa, você está incluído nessa decisão. Tem que pensar como se fosse reunião de condomínio, tá? Reunião de condomínio também não tem alguém que presida a mesa? Aqui da mesma forma, vai ter uma pessoa que vai presidir a mesa. Essa pessoa é um representante, tá? Representante do governo federal. Marcos, mas por que um representante do governo federal? Imagina se toda vez que tivesse um convênio, eles tivessem que definir quem ia ser o presidente da mesa. Tá? Então já fica definido, já está definido lá na Complementar 2475. Quem vai presidir é um representante do governo federal. Tá? Então vão estar os representantes dos estados, do Distrito Federal e um representante do governo federal. E quem preside é o representante do governo federal. Tá? Então agora, com relação à isenção. Para ser definido uma isenção, tem que ocorrer o quê? Unanimidade dos presentes, tá? Então, naquele exemplo que eu dei, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul não foram, tá? Não compareceram ao convênio. O que acontece? Não interessa a não presença deles. Se todo mundo lá decidir pela isenção de alguma coisa, seja do arroz, sei lá, ó, fica definida a isenção do arroz. Não interessa, está valendo se todo mundo definir que é a favor da isenção do arroz. E, inclusive, São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul vão estar dentro também dessa decisão no que tange a resolução, depois, né? Agora, se por acaso for revogação total ou parcial, aí não vai ser unanimidade. Vai ser o quê? 4/5 dos presentes. Marcos, como é que eu vou decorar esses 4/5? É fácil. Tá? A banca vai te dar essa dica na própria prova. Tá? A lei não é 24 de 75? Você vai virar e fazer isso aqui. Ó. Não precisa contar isso para o seu professor de matemática, mas a lei é 24 de 75, corto 2, corto 7,
Então é revogação total ou parcial, 4/5 dos presentes, tá? Isenção, unanimidade. É só isenção, Marcos? Não, não é só isenção. Aqui eu vou dar uma outra dica, que é o PQR-CD. O que é PQR-CD? Aqui eu estou falando com relação ao parágrafo único do artigo 1º dessa lei, tá? O P é referente àquelas prorrogações e extensões da isenção. O Q é quaisquer outros incentivos, favores fiscais. O R é redução da base de cálculo, tá? O C é concessão do crédito presumido. E o D é referente à devolução total ou parcial. Então, tenta memorizar assim, ó, PQR não vai junto? PQR, vai um atrás do outro, né? PQR. Então, PQR e depois CD. Tem que ser CD, tem que ser inteligente para concorrer a um cargo fiscal. Então, PQR, CD. P, prorrogação, Q, qualquer outros. R, redução. C, concessão do crédito presumido. E D, devolução total ou parcial. Tá? Então, a gente já falou da unanimidade. Vamos recapitular aqui rápido. Reunião de todos os estados e Distrito Federal, presidido por um representante do governo federal, tá? Para existir essa reuniãozinha, tem que ir o quê? A maioria. Basta a maioria estar presente lá para ele existir. Mas dentre a maioria, digamos que estejam 20 presentes lá, para ser votada uma isenção, tem que ser por unanimidade. Tem que os 20 votarem a favor. Se for revogação total ou parcial, basta 4/5 dos presentes votarem a favor da revogação total ou parcial para ela surtir efeito. Vamos agora às datas, que são outra coisa que normalmente costuma ser cobrado bastante nas provas, tá? Então vamos memorizar aqui as datas rapidinho. Acabou a reunião, vamos memorizar os seguintes dados: 10, 15, 10. Acabou a reunião é presidida pelo representante do governo federal, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer? Acabou a reunião aqui, tá? Término dela. Vou botar aqui término. Término. Acabou a reunião. Em 10 dias, não foi presidida pelo representante do governo federal? Em 10 dias é publicado no Diário Oficial da União. Depois, tem 15 dias para ser publicado lá nos estados, tá? Vou botar aqui, rede de estados. Depois 10 dias para o governo federal ratificar isso de novo no Diário Oficial, tá? Ratificação, Diário Oficial da União, de novo. Então guarda 10, 15, 10. 10, 15, 10. Tenta guardar só esses prazos, 10, 15, 10. Depois você tenta lembrar a historinha. Acabou a reunião, vamos lá, 10 dias, Diário Oficial da União, já que foi presidido por um representante do governo federal, ele que vai... Tenta fazer uma analogia à reunião de condomínio. Ele que vai fazer a ata lá, vai representar, então vai para o Diário Oficial da União, 10. Depois 15 para os estados, né? Confirmarem se sim, se não, enfim. Depois desses 15, 10 para a União ratificar isso de novo. Acabou isso aqui, 30 dias para publicar lá no Diário Oficial da União a publicação final, tá? Salvo disposição em contrário, tá, pessoal? Então, memorizou 10, 15, 10, 30 dias para publicação lá no Diário Oficial, tá? Fechado? Então, fechamos as datas. Agora, vamos só lembrar uma coisinha aqui muito importante também, tá? É no que tange o artigo 10, tá? Os convênios, tá? Vão definir também as condições gerais em que serão concedidas o quê? Dá uma dica aqui. Que serão concedidas as transações, parcelamento, isso é só para memorizar dessa forma, tá, pessoal? Moratória, anistia, ampliação do prazo de recolhimento, basta ampliação, tá? E remissão, tá? Então, vamos lá.
no artigo 10, para você tentar memorizar isso aqui, as condições gerais, que cai de vez em quando em prova, que eu sugiro aqui para memorizar? TPM. Lembra da mulher? A mulher teve TPM, o que acontece? Ela deixa qualquer um maluco, não é? Então falta ar para os homens. Ah, falta ar. TPM, falta ar. É ridículo isso? É. Mas são essas besteiras que eu falo, essas analogias que eu tento fazer, que faz você memorizar para o dia da prova. Não precisa memorizar certinho tudo aqui não. Guarda só isso. TPM, falta ar. Quando você olhar a questão, vai ver as alternativas, ela já vai direcionar você a resolver isso aqui, tá? Mas beleza, o T, transações, P, parcelamento, M, moratória, A, anistia, o outro A de ampliação lá do pagamento e o R de remissão. Beleza? Fechado? Então agora resuminho rápido da teoria, antes de começar a adentrar aí nas questões. Então vamos lá, resumo rápido aqui, ó. Mapinha do Brasil, tá? Então, para ter o convênio, pessoal, o que precisa? Precisa estar todo mundo presente para ele existir o convênio? Não, a maioria, tá? Então, a maioria dos estados basta para existir, para começar a valer o convênio. É igual a reunião de condomínio lá do prédio. Tento fazer analogia com reunião de prédio e condomínio, tá? Se nem todos os moradores forem, ela continua válida. Lá na ata tem um número X de pessoas lá que assinaram, se tiver dentro da possibilidade lá de condômino, já está valendo. Então, beleza. Então, digamos que aqui, você, Rio de Janeiro, digamos, não foi a reunião, igual a reunião do condomínio. O Rio não foi a reunião. E lá decidiram que vão fechar a piscina por 3 meses. Você, Rio de Janeiro, vai poder ir à piscina lá? Não, né? Então aqui a mesma coisa. O Rio de Janeiro não foi ao convênio. Definiram nesse convênio que vai ter uma isenção de arroz para todo mundo. O que acontece com o Rio? Está dentro. Não interessa se ele foi, se não foi, tá? Foi decidido em reunião que vai acontecer isso, o Rio de Janeiro está dentro, por mais que ele não tenha ido. Tá? Então, maioria para existir o convênio, mas para ocorrer a isenção tem que ter unanimidade. Então, guardamos isso também, tá? Para isenção, unanimidade. Só isenção, Marcos? Não, aí vai entrar aquele primeiro exemplinho que eu dei lá do PQR-CD. Então, segue as 3 letrinhas PQR-CD, tá? Para revogação total ou parcial, lembrem dos 4/5, que é aquela dicasinha da matemática, o 2 corta com 7. Revogação total ou parcial 4/5 dos presentes. Com relação às datas, lembra que eu falei? 10, 15, 10, tá? Depois tem os 30 para publicação, salvo disposição em contrário. O 10 primeiro, Diário Oficial da União, uma vez que é quem? É o representante do governo federal que preside. Tá? Então, depois 15 para os estados publicarem, depois 10 para ocorrer a ratificação. Tá? Então, é basicamente isso de parte teórica, pessoal. Depois, quando a gente estiver fazendo alguns exercícios, eu vou acabar voltando um pouquinho uma coisa ou outra, mas para vocês memorizarem, vai ficar fácil agora. Vocês vão ver que vocês vão massacrar na 2475. Falou? Vou dar um tempinho aí, dar uma descansada e já volto para fazer uns exercícios com vocês. Um abraço.